vídeo é esse. Pois é, eu acho que é importante, né? Vamos dizer, tenho alguns minutos ainda. O que eu queria dizer é o seguinte: nós, em momento algum, fomos procurados pela prefeitura, né? A primeira vez que tivemos uma informação importante desse assunto foi em 22 de março. Né? Então, quer dizer, naquele momento houve esse tipo de manifestação, né, que para nós realmente causou um impacto. Né? Então, o importante é que a gente saiba hoje o que a gente tem como patrimônio. Né? As alternativas apresentadas, elas foram 4 alternativas, né? Acho que a gente podia explorar um pouco mais. 2 delas não têm sequer, a meu ver, nenhuma consideração com o mesmo tipo de padrão, né? Mas acho que deixo esses assuntos para depois, porque eu quero falar um pouco sobre o patrimônio, né? Então, nós temos um patrimônio ambiental que acho que as imagens falaram por si, né? Quer dizer, essa fazenda, pelas nossas pesquisas, ela tem 150 anos, desde que começou a ser preparada para o café. E, então seria final da década de 1860. Na realidade, quando meu avô comprou, ele comprou em 42, ele recebeu uma fazenda que na época, em termos de patrimônio ambiental, o conceito era completamente diferente. Então, não havia mata ciliar, principalmente no rio era 0, nas grotas 0, porque o contexto era, naquele momento, era roçar e café. Vamos dizer, então era o aproveitamento máximo ali. Nós passamos a cuidar dessa fazenda desde 42, então esse ano nós estamos celebrando 75 anos dessa vida de 150 da fazenda. Né? Meu avô veio do sul de Minas, fazendeiro, sempre com uma consciência ambiental grande. Quer dizer, então, nesses 75 anos, o que a gente fez foi preservar e investir e ampliar o patrimônio ambiental. Foi só o que fizemos até agora, pagando todos os impostos e sempre tendo uma atividade sustentável. Quer dizer, essa fazenda, vocês conhecem a APA e vocês conhecem a condição dos produtores da APA. Essa fazenda nunca deixou de ser sustentável e sempre teve uma atividade que pagou pelo empreendimento, pela fazenda em si. Né? Então, em termos ambientais, houve nesses 75 anos um crescimento significativo. Só para dar um parâmetro, nós temos 2 dos fragmentos vegetais mais importantes do município. Somente esses 2 fragmentos respondem por 60 hectares. Então nós temos lá pouco menos de 700 hectares, só 2 dos principais fragmentos juntos têm 60 hectares. E vocês viram como estão, vamos dizer, a regeneração da mata ciliar, das grotas, etc. Eu acho que o patrimônio ambiental está bem coberto. O patrimônio histórico, que a prefeitura, 1 ano e meio antes de apresentar esse projeto, foi ao CONDEPAC e retirou do CONDEPAC o processo que ela própria tinha iniciado em 2003 de tombamento da fazenda. E foi alegado que não havia nenhuma particularidade interessante para que aquela fazenda pudesse ser tombada, né, pelo CONDEPAC. Bom, as nossas pesquisas indicam que é uma fazenda que foi aberta na década de 1860. Ela pertenceu a uma figura importante aqui de Campinas, que foi o Barão de Paranapanema, um dos poucos barões de café. Ela teve 2 fases bem distintas.
entre meados do século XIX até o finalzinho do século XIX, ela foi, a gente considera que foi uma fase da fazenda de taipa, então foi uma fase inicial do café, os terreiros eram de terra batida, os principais edifícios, inclusive a casa, eles eram todos de taipa. Mais para o finalzinho do século XIX e virada para o século XX, começa uma segunda etapa, que a gente chama da fazenda de tijolo. Daí os investimentos foram nos terreiros que foram vistos, né, em todo o esquema do fluxo de água nos terreiros, e houve uma ampliação e houve uma industrialização, uma mecanização da fazenda que vinha acompanhando o que acontecia em Campinas, com a chegada dos trens em 1870, com as grandes empresas de máquinas para beneficiar café. Então, a nossa fazenda foi acompanhando tudo isso. Encontramos lá também, vamos dizer, hoje nós temos a casa da fazenda, a casa de máquinas, 2 tulhas, temos uma roda d'água. Existem somente 2 rodas d'água, existiram em Campinas, vocês devem saber, 2 empresas importantes na década de 70, 1870, de maquinário para beneficiamento de café. Uma delas era americana, a Littlewood, e a outra era escocesa, que era o McHardie. Então, existem 2 rodas d'água só no município, ainda em pé, que foram fabricadas pelo McHardie. Uma é a nossa e a outra no Solar das Andorinhas, né? Então, só colocando um pouco. Depois temos alguns equipamentos da Littlewood, que é essa outra empresa importante de Campinas, e também encontramos mais maquinário de uma empresa que originalmente foi fundada por um brasileiro de Piracicaba, o Engelberg, que depois abriu uma empresa em Nova York e vendia as máquinas a partir de Nova York, né? Vendia os grandes mercados Brasil e Índia, né? Nós temos também lá. Então, quer dizer, os professores que hoje conhecem a fazenda da área de patrimônio, são professores da USP e da Unicamp, já consideraram que a fazenda é um exemplo da industrialização do café, né? Então, tudo isso, há 1 ano e meio atrás, foi aparentemente desconsiderado pela Prefeitura e pelo Condepar. Então, a gente está voltando um pouco a isso aí. Depois, um terceiro tripé de patrimônio, e aí sim é uma coisa interessante, todos os professores que tiveram lá e que já fizeram estudos substanciais de patrimônio rural paulista, indicaram que o patrimônio social da nossa fazenda é único. Nós temos lá, ainda hoje, as mesmas famílias italianas que chegaram no final do século XIX. Nós só temos as mesmas famílias lá, até hoje. Quer dizer, desde 42 até hoje, nós não demitimos nenhum empregado. Nunca. Né? Então, na realidade, os professores colocaram isso como uma raridade, que eles não conseguem encontrar isso em lugar nenhum do estado de São Paulo. Então, eu acho que esses 3 patrimônios que eu acabei de falar são importantes para a gente ter uma noção do que um projeto como esse pode causar, né? Então, quer dizer, são considerações que eu acho que a gente precisa ter em mente e discutir apropriadamente, né? Eu tenho várias questões, acho que vocês também têm, e o que eu puder responder do que eu sei, eu estou à disposição. Obrigada.